lá, a partir de agora está na tela do seu televisor, através do sinal da TV Beltrão, o programa Dentro do Fato, que conta sempre com a minha participação, Madruga. E a minha, Adir Seleski. E com muita honra em nossa bancada, nós temos aqui o Dr. Adilson Francelino Alves, ele que é sociólogo e professor aqui do campus da UniOeste, aqui de Francisco Beltrão. E o tema de hoje que nós iremos debater, por isso sinta-se à vontade, doutor, nós temos que debater hoje sobre as redes sociais, esse veículo de comunicação que eu entendo que é público e que vem crescendo muito nos últimos anos no mundo todo, que no Brasil, segundo o Ibope, são em torno de 52 milhões de internautas. Aqui, Adir, pasme, 52% dos internautas do Brasil são do sudoeste do país e 18% aqui da região sul. Então sobra pouco para as outras regiões. Então o sudoeste do país e o sul detém aqui a grande maioria dos internautas. Então um veículo de comunicação importantíssimo. Eu quero começar perguntando para o senhor, doutor, o que significou e vai significar essas redes sociais para o nosso país? Bom dia, Madruga. Boa noite, Madruga. Boa noite, Adir. De fato, as redes sociais estão se colocando, né, no mundo todo, não somente aqui no Brasil, mas no mundo todo, como um fenômeno absolutamente novo, né, do ponto de vista das mídias de comunicação, principalmente elas associadas à internet. Vou tentar fazer uma análise sociológica, né, voltando um pouquinho atrás, que a questão das redes sociais, elas já existem. O que essas novas tecnologias fazem é ampliar, né, as relações, as conexões que as pessoas podem fazer a partir dessas novas tecnologias, né. Anteriormente, em outros momentos na história, nós tínhamos redes sociais e temos redes sociais ainda chamadas tradicionais redes sociais, que elas se compõem de atores e conexões, né. O que essas novas mídias fazem, essas novas tecnologias fazem é ampliar isso, né. Elas nos conectam a diversos setores, a diversas dimensões da vida de uma forma muito mais rápida. Então é um fenômeno mundial, né? Nós estamos vendo agora recentemente a chamada Primavera Árabe. As redes sociais tiveram um papel importantíssimo, né? O Barack Obama utilizou das redes sociais para fazer campanha. As redes sociais têm conectado pessoas, têm conectado empresas, têm vendido produtos, né? E têm nos transformado também em mercadorias, porque quando a gente se filia a uma rede social, a grande mercadoria das redes sociais somos nós mesmos, porque nós é que somos, todas as redes sociais acabam nos vendendo no pacote. Agora, a questão das redes sociais, ela, logicamente, ela tem um lado assim, muito interessante, né? A rapidez de difusão das informações. Ela também está servindo como um grande instrumento de marketing, né? Hoje ela está sendo explorada enormemente aí com relação à mercantilização. Exatamente. Quando você oferece, clica em curte, né? Que é aquela coisa do Facebook, você curte alguma coisa, você reproduz algum conteúdo, todas aquelas informações são captadas, né? E elas são utilizadas para te oferecer produtos, né? Então, na verdade, o que essas redes sociais fazem, no geral, além de elas facilitarem essa comunicação entre as pessoas, elas também são vinculadas a vender produtos. Então, é um grande mercado mundial, né, que se conecta. Hoje, o crescimento, né, do comércio pela internet está aumentando exponencialmente, né, a ponto de impactar nos comércios locais, né? Então a gente tem geração de emprego fora das regiões, você tem uma série de questões vinculadas a isso. Mas a grande mercadoria desse processo, né? A grande mercadoria desse processo são as informações, que eu, você, nós, né, todos os nossos ouvintes, os telespectadores do programa veiculam, né? Então essa é a grande... Inclusive o Ibope mostra nessas pesquisas, inclusive é publicada em março, que a grande tendência, o fator primordial para o consumidor decidir na compra de um produto hoje está sendo a internet. A internet. As pessoas buscam informações a respeito daquele produto, daquele serviço, daquele profissional via redes sociais. Agora, professor, eu vou fazer um contraponto, porque eu tenho até uma opinião bastante particular com relação às redes sociais e eu até não sou muito favorável, exatamente porque eu entendo que as redes sociais hoje elas tiraram muito a questão da autonomia de vontade das pessoas, a questão da liberdade, porque as pessoas elas estão deixando de pesquisar,
Elas estão deixando de ter uma vontade própria e seguindo uma linha única dentro daquilo que você posta, por exemplo, dentro de um Facebook. Né? Isso não está sendo prejudicial para o raciocínio das pessoas, para a evolução, para a individualidade? Então, Adir, o que a gente tem observado sociologicamente nas redes sociais é que as redes sociais, da maneira como elas são construídas hoje, elas formam bolhas de homogeneidade. Certo. Nós nos conectamos às pessoas que pensam mais ou menos ou exatamente como nós. Então, uma das grandes características das redes, da Facebook ou de outras redes, né, redes mais curtas, né, onde você conecta 100, 150, 200 mil pessoas, dependendo da sua rede, são pessoas que pensam mais ou menos como você. Elas funcionam como vigilantes daquilo que você está fazendo, daquilo que você pensa. Né? Então, elas curtem ou elas não criticam aquilo tudo, né? Então você de fato tem uma diminuição, ao mesmo tempo que você tem exponencialmente maior liberdade, e de fato você tem maior acesso à informação, as pessoas nas redes sociais tendem a transmitir uma imagem daquilo que elas não são. Né? Elas tentam se conformar daquilo que... Elas tentam vender uma imagem como um produto. Né? Então essa é uma característica bastante comum. São bolhas de ego. Seria quando você acessa o Facebook, você conhece a pessoa... E ela viu as matérias postadas lá citando frases de grandes pensadores fortes, né? Então, e a gente sabe que ela conhece a pessoa, nunca leu um livro, nunca leu um poema. Falseia uma realidade. Exatamente, são o que a gente chama de bolhas de ego. Você mostra egoicamente, né, aquilo que você gostaria de transmitir, uma imagem que não condiz com uma realidade factível. Né? Então, ela é uma imagem. Então, essa é uma tendência das chamadas redes sociais. Então esse seria o lado, eu não diria o lado negativo, mas o lado desse momento que a gente está vivendo, que tem um autor chamado Pierre Levy, que ele fala assim, é necessário que nós sejamos alfabetizados nessas novas mídias. Nós ainda não sabemos, não todos obviamente, né? Mas assim, é uma tendência de nós não sabemos lidar ainda com essas novas mídias. O que eu vejo nessas redes sociais, que grande parte do que se escreve, do que se posta ali, são amenidades, coisas que não contribuem nada para a evolução e até informações muitas vezes desvirtuadas, falseadas que são postadas. É muito comum. Seria isso a prostituição das redes sociais, doutor? Eu acho que na verdade o que nós temos é o seguinte, é uma ferramenta nova, as redes sociais como a gente conhece, Twitter, Facebook, né? Orkut, né, que é um pouquinho mais... LinkedIn, né? E tantas outras. LinkedIn é uma rede diferente, porque ela conecta profissionais. Ela tem uma característica de ser um perfil profissional, né, que você conecta a redes profissionais. Mas essas redes mais cotidianas, mais comuns, como Facebook, como Orkut, Twitter, né, elas têm essas características realmente. Há uma subutilização, na verdade, do potencial que essas redes têm. Embora existam redes como a Avaz, né, que é uma rede que significa voz em várias línguas, elas têm como característica a mobilização social, a mobilização política. Né? Então são redes que se conectam a nível mundial com uma plataforma política e elas servem como elementos de mobilização social. Então ela está sendo bastante utilizada. Mas o senhor está colocando isso no ideal, que seria, por exemplo, vamos considerar lá um LinkedIn, que o senhor falou, uma rede profissional. Na prática não é isso que se observa. A própria questão do Facebook teria uma finalidade, mas daí qualquer um usa isso economicamente, comercialmente, mercantilicamente, como então, se valendo disso, quer dizer, ninguém segue o plano diretor para aquilo que foi proposto. Exatamente. É por isso que o Pierre Levy fala da necessidade de nós nos alfabetizarmos nessas redes sociais. É necessário. Ao mesmo tempo, como você disse, ao mesmo tempo que as redes sociais você tem informação rápida às informações, informação rápida, acesso rápido às informações, facilidade do acesso, a quantidade da informação, ao mesmo tempo elas oferecem perigo. A gente se expõe muito nas redes sociais. E se expõe, às vezes, de uma maneira que você não espera que a repercussão daquilo que você colocou vá tomar. Né? Então, às vezes, a menina ou o menino colocam coisas, né, comportamentos e perdem empregos, né, ficam mal vistas pelos colegas, enfim, praticam bullying nas redes sociais. Então, nós precisamos ainda, de certa forma, nos educarmos do que são as redes sociais. Isso é um papel dos pais, um papel da própria escola, que são tecnologia nova, nós podemos usar. Mas o lado mal das pessoas não permite esse policiamento, né? Pode ser que não, mas a gente tem assim, aspectos positivos, né, também. Como tudo. Na sociologia nós temos um termo que é ambivalente. Tudo é positivo, mas também pode ser, se você, dependendo do uso que você faz, pode ser um mau uso. Né?
Mas chegamos ao final do nosso primeiro bloco, voltamos logo em seguida, não saiam daí, estamos falando com o doutor em Sociologia, Adilson Francelino Alves. Na hora de automatizar o sistema fiscal, comercial ou contábil da sua empresa, você não pode abrir mão da qualidade e confiabilidade dos sistemas com o CISANet. Nota fiscal eletrônica, conhecimento de transporte rodoviário, SPED fiscal e contábil e muito mais. Sistemas eletrônicos modernos, ágeis e seguros para a sua empresa. Contate nossos agentes pelo site concisanet.com. CISANet. A Unopar é a maior universidade à distância do Brasil porque ela é diferente, ela é próxima. São mais de 450 polos em todo o país. Aqui você tem aulas presenciais uma vez por semana, com professores renomados, ao vivo, via satélite. Os cursos são reconhecidos pelo MEC e a mensalidade cabe no seu bolso. A hora de ter o seu diploma é agora. Vestibular Unopar. Inscreva-se já. Prova 25 de novembro. Unopar, mais próximo para você e mais longe. Francisco Beltrão tem Lojas Magrão, confecções, calçados, cama, mesa e banho. Todo estoque em 10 vezes no crediário, 6 vezes no cartão Visa, Mastercard e Cressol. Ou, se preferir, cheques para 120 dias. Lojas Magrão, bom de comprar, fácil de pagar. Portal Peças, comércio de peças novas, usadas e recondicionadas para automóveis nacionais e importados. Na Rua Salvador 455, bairro Alvorada, perto da Kazinski Motos, em Francisco Beltrão. Fone 3524-4838. Escritório Contábil Madruga. Escritório de contabilidade que atua nas áreas contábil, societária, trabalhista e fiscal. Experiência e competência. Escritório de Contabilidade Madruga. Rua João Pessoa, bairro Kennedy. Fone 3523-2126. Vieira Imóveis Assessoria Imobiliária. Venda, compra, administra. Apartamentos, casas, terrenos, chácaras. Na Avenida Júlia Assis, centro de Francisco Beltrão. Fone 3524-6790. Vieira Imóveis, o lugar certo para bons negócios. Iniciamos o segundo bloco no programa Dentro do Fato, aqui na TV Beltrão, conversando com o sociólogo Adilson Alves. Doutor Adilson, claro que as redes sociais ela têm avançado muito rápido no Brasil e no mundo. A pergunta é, já alguns estudiosos, alguns sociólogos dizem que as grandes editoras, os jornais, estão com os dias contados por conta da velocidade que as redes sociais, a internet, leva a informação para a população. O senhor concorda com essa tese? Eu concordo. Eu acho que as redes sociais, elas, não somente as redes sociais, mas a internet como um todo, elas democratizaram o acesso à informação. Antigamente a informação ela deveria ser filtrada por um jornalista, né, um editor, a linha editorial de determinada revista. Então todas as mídias sociais, os jornais, a televisão, o próprio rádio, ele tem sofrido o impacto dessas mídias. Não quer dizer que os jornais vão desaparecer, que esses formadores de opinião vão desaparecer. Mas algumas tendências, como blogs importantes, onde as pessoas confiam e acessam e têm uma relação direta com essas informações, elas são muito impactantes, né? Jornais importantíssimos, né, como o New York Times, têm sofrido sistematicamente o impacto dessas redes sociais, da internet como um todo. Tem passado por crises, né? Ultimamente teve que vender ativos, teve que modificar linhas editoriais, então o impacto é muito grande. Agora, como isso vai se comportar, vai depender muito da capacidade que tem a internet também de amadurecer, né? A gente confiar ou não dos nossos blogueiros, né? Nas últimas eleições a gente viu alguns fenômenos, né? Alguns blogueiros importantes que acabaram sendo formadores de opinião mais importantes até que as chamadas mídias convencionais, né? Algumas televisões, grandes redes de televisão, sistematicamente têm sofrido críticas e as redes sociais são um grande vetor dessas críticas. Então, algumas informações que não chegavam, a dificuldade dessas informações chegarem, estão realmente impactando. Agora, uma coisa também eu vejo, professor Adilson, a questão das redes sociais hoje, ela carece muito de credibilidade. É comum você ver alguns artigos publicados, o senhor falou até de alguns blogs, alguma coisa assim, assinado por essa ou aquela pessoa de renome, de conceito,
e que pouco tempo depois você vê desmentidos ou vê situações onde algumas pessoas anônimas, alguns hackers, alguns interesseiros se valem, digamos assim, de assinar algumas matérias ideologicamente tendenciosas com o nome de algumas pessoas de reputação. Então, Sim. a internet também me parece que ela carece ainda de uma dúvida com relação à credibilidade de conteúdos. Isso é muito importante, porque ao mesmo tempo que você tem a credibilidade de alguns, né, você tem outros que não agem de forma tão, por exemplo, perfis falsos, né, de autoridades ou de celebridades nas redes Então, sociais. são muito comuns isso. É né? muito comum, tanto é que agora o Facebook está colocando um perfil que ele é autenticado pelo usuário, ele faz algumas checagens, né? Mas toda a mídia, né, toda a tecnologia, a chamada imprensa marrom, né, que não tinha essa expressão, hoje não se usa mais, quase não tem essa expressão, que era aquela imprensa de pouca credibilidade, mas que ela existia. Né? Recentemente, um jornal famosíssimo, do Murdoch, na Inglaterra, 112 anos, 100 e poucos anos do jornal, foi fechado porque os editores do jornal, os diretores do jornal estavam hackeando informações, estavam roubando informações. Né? Então, um jornal de mais de 100 anos foi fechado. Então, é uma tendência natural. Mas isso não quer dizer que as mídias sociais não sejam um grande esforço para a democracia. Né? Vamos pegar um exemplo recente. O Beppe Grillo, que foi candidato a presidente da Itália recentemente, não sei se vocês acompanharam, Sim, né? sim. Beppe Grillo. Ele tem um blog, né, na Itália, que chama beppegrillo.it, né, IT, em que ele conseguiu capilarizar uma série de descontentamentos sociais via redes sociais, via um blog. Esse blog se tornou uma grande referência para a Itália. Ele conseguiu 25,5% dos votos na Itália, o que não é pouco. Né? Deixou para trás vários partidos importantes, né, e deu uma embolada no meio de campo, né, da política italiana. Deu uma certa... Então, sinal que em situações de crise ou em situações de participação social, essas redes, esses blogs podem se tornar uma grande fonte de informação, uma grande fonte confiável de informação. Obviamente, o outro lado também é verdade. Né? Você tem que checar as informações, você não pode simplesmente passar as informações à frente sem nenhum tipo de consequência. As consequências elas podem acontecer de uma forma negativa ou positiva. Você pode estar denegrindo determinado tipo de política, determinado tipo de pessoa, injustamente, né? Então isso é uma coisa que pode acontecer realmente. Agora, uma outra situação, especificamente eu gostaria de colocar aqui a situação Facebook. Como é que o senhor vê hoje a exposição da intimidade, a privacidade das pessoas que hoje deixa de existir, quando as pessoas andam com o celular na mão, conectados pela internet e todos os passos que eles fazem, eles fotografam, em cada momento eles estão ali colocando sua opinião, fotos, imagens, da sua casa, do seu trabalho, da sua intimidade, dos seus filhos, né? Você não vê isso, de repente, assim como uma violação de privacidade das pessoas, que de repente elas se expõem desnecessariamente? Eu vou usar uma frase do Eric Schmidt, que foi presidente do Google. Ele falou assim, no futuro, alguns jovens vão ter que mudar de nome, tamanhas foram as informações que eles colocaram na internet, nos seus perfis. Né? Porque às vezes o jovem, mesmo as pessoas que não sabem a dimensão positiva ou negativa dessa superexposição na mídia, eles podem se prejudicar muito, né? Podem ter as suas vidas devassadas, podem se expor para bandidos, né? Para aproveitadores. Então é um perigo muito grande. Então, de fato, nós temos que ser criteriosos naquelas informações que nós vamos postar. Né? É um cuidado que não sou eu que estou falando, nem um sociólogo, outro estudioso, mas o próprio Eric Schmidt, né? que o Google, com toda a influência que tem, né? Ele deu esse alerta há uma coisa de 3 ou 4 anos. Inclusive, alguns psicólogos já têm colocado os 10 pontos primordiais que você tem que cuidar para não postar na tua rede social, entre elas o Facebook. Mas chegamos ao final do nosso segundo bloco, voltamos logo em seguida, não saiam daí. Estamos falando com o sociólogo Dr. Adilson Alves.
economiza combustível e tem melhor desempenho. Há 10 anos, a Ingecar é especializada em regulagem de motores carburados e a injeção eletrônica. Possui equipamentos para rastreamento de falhas e profissionais especializados em sistemas de alimentação automotiva. Além disso, dispõe de estoque de peças para injeção e carburação. Ingecar, na Rua São Paulo, em Francisco Beltrão. Auto Posto São Carlos, 8 anos em Beltrão, atendendo com eficiência e qualidade. Troca de óleo, lavagem e loja de conveniência, com uma equipe preparada para melhor atender você. Auto Posto São Carlos, 3523-6035. Em Francisco Beltrão, móveis residenciais e para escritório, você encontra aqui. Maquigil, beleza e economia você encontra num só lugar. Maquigil, móveis pro seu bem-estar. A Pioneira Imóveis oferece a oportunidade para você comprar o seu apartamento. Edifício Leonardo da Vinci, já em construção na Avenida Júlio Assis, no centro de Beltrão, ao lado da antiga Fabicar. 2 elevadores, salão de festas com piscina, 3 modelos de apartamento, sendo apartamento com 2 suítes mais um dormitório, apartamento com 1 suíte e 2 dormitórios ou 1 suíte e 1 dormitório. Edifício Leonardo da Vinci. Vendas e informações Pioneira Imóveis. Fone 3524-1910. Iniciamos o terceiro e último bloco no programa Dentro do Fato, aqui na TV Beltrão, conversando com o sociólogo Adilson Alves. Tema, claro, as redes sociais e internet. Doutor, está comum nas redes sociais, a gente tem ouvido e lido, e também a mídia nacional tem usado muito essa frase, se comportar politicamente corretamente. O Jô Soares tem usado muito nessa semana que passou esse termo, assim, temos que fazer politicamente correto. Então a pergunta é, como que o internauta, aquele que usa as redes sociais, que usa essa ferramenta, ele deve se comportar politicamente correto? Essa é uma pergunta difícil. Primeiro, o que é ser politicamente correto? Porque se você for colocar o que as minorias pensam do que é política, por exemplo, o que o indígena pensa, né, sobre o que é fazer política, o que um negro pensa, o que uma mulher pensa, dependendo da situação que você está, dá a impressão que você tem uma matriz política única, uma homogeneidade política e que um único discurso é possível. No mundo em que você tem múltiplos discursos, essa visão de uma forma única de fazer política me parece uma certa ditadura da conformidade, né? O que alguns grupos sociais possivelmente não vão aceitar, né? Aí você pega, por exemplo, o caso do Wikileaks, né? Aquele grupo inglês, ou grupos, né, ingleses, grupos como o Fêmen, que se colocam, aquelas moças, né, que se colocam, fazem protestos mundo afora. Então, a forma de fazer política ela tem mudado muito, né? Então, eu não vejo com bons olhos essa ideia do politicamente correto, né? Talvez o politicamente correto no sentido de respeitar a diversidade, de respeitar as diversas formas de entender o mundo, talvez isso seja, não sei se é isso que o Jô Soares quis dizer, mas ele falava parece também, complexo nesse sentido. Mas assim, o que o Jô Soares fala, e eu também gostei de falar assim, não é só a posição politicamente partidária, mas a politicamente social, a religiosa, cultural. Então, esses cuidados que a gente tem que ter, porque de repente, as matérias que você acaba postando ou escrevendo na rede social pode te trazer problemas no futuro, porque a população, eu tenho percebido, e os dados têm apresentado, que elas não estão fazendo uma interpretação correta até mesmo do que você escreve. Isso é complicado, porque a questão da democracia é a arte de discutir ideias. Certo. Né? Pode ser que ideias que nesse momento sejam ideias convencionadas como corretas, daqui a alguns anos nós revejamos essas ideias e a gente estabelece um debate, né? O que nós temos no Brasil, uma visão equivocada, no Brasil e em alguns países uma visão equivocada de democracia, é que nós somos obrigados a aceitar as ideias. Nós não somos obrigados, né? O que nós temos que fazer é estabelecer um debate público. Acho que as redes sociais podem se prestar a isso, né? Tem um papel importante, estabelecer um debate público em que o sujeito expõe as suas ideias e expõe as suas... Eu não preciso necessariamente pensar como o outro pensa para ser aceito, né?
Então, às vezes, um certo debate é importante, um certo conflito, ele faz parte da democracia, né? Ele faz parte do aprendizado de você respeitar o outro na sua alteridade, na sua diversidade. E talvez as redes sociais possam servir para que a gente possa politizar esse povo que, às vezes, tem, ao longo dos anos, se comportado de uma forma muito passiva, sem discutir as ideias. Então, nesse sentido, eu acho que talvez esse discurso desse politicamente correto possa ser uma armadilha, eu acho. Agora, professor, deixa eu voltar novamente àquilo que eu estava colocando antes. Valores morais, éticos, para perdão, né? A internet, me parece, não tem perdão, né? Não Porque tem. tudo que tu fez, ela fica registrada e um dia você vai ser cobrado com aquilo e aquilo retorna. Então, a internet não tem perdão. Até porque, com o passar dos anos, você bota uma matéria, uma ideia, uma opinião, alguma coisa... E aquilo passou, num outro momento, você pode até ter mudado da ideia, mas aquele passado não morreu. Exatamente. Aquele passado está vivo e você poderá ser cobrado em algum momento. Como é que o senhor vê essa situação aí, o comportamento das pessoas, que cuidado elas devem ter antes de colocar alguma coisa na internet? E nós estamos falando também de jovens, de menores de idade, que também estão expondo sua intimidade. E até fazer uma conexão disso que você está falando com o que o Madruga falou, né? Essa coisa, às vezes você tem que fazer uma certa análise. Primeiro, isso que eu estou postando, ele é necessário? Essa informação que eu estou postando, ela é útil? Né? Isso que eu estou postando é verdade? Né? Eu posso sustentar essa minha informação? Então, esses cuidados que o jovem, mesmo o político ou qualquer cidadão tem que ter, não somente na internet, mas em todo o espaço público. O que aquilo está contribuindo para a evolução de alguém? O que está contribuindo para a gente discutir ideias, né? Aquilo que a gente falava anteriormente. Não necessariamente eu preciso pensar como os outros pensam, né? Aquela ideia de pensar de uma forma, de um modo uniforme. Eu posso expor as minhas ideias, mas eu posso expor de uma forma grosseira, ou posso expor as minhas ideias de uma forma educada e construtiva. Né? Então, talvez isso esteja faltando um pouco, porque às vezes as pessoas são muito... É muito lixo, né? Achincalham. Coletiviza, né? E aí, doutor, tem um outro fato assim, que a gente precisa até colocar aqui para os nossos telespectadores, porque é os compartilhamentos de algumas matérias, né? Isso também tenho estudado, tenho lido isso, tem criado algumas provas de acusação em defesa judiciais, usado por advogados, por Ministério Público, por juízes, a questão de compartilhamento de matéria. Também politicamente correto seria você tomar as devidas precauções, os cuidados de não compartilhar qualquer matéria. Exatamente, tem que checar aquilo que você está falando. Né? Aquilo é verdade? Né? Aquilo é ofensivo? Às vezes você não precisa, você pode expor as suas ideias não de forma ofensiva. E às vezes algumas informações são muito exploradas de uma forma muito que denigre a imagem das pessoas, né? Que denigre determinadas instituições, que não são verdades. Se fossem verdades, as verdades se sustentam, mas algumas situações não se sustentam. Então esses cuidados que o cidadão tem que ter, checar as informações básicas, né? Verificar se aquela informação que você está passando para frente, que você tem uma responsabilidade ali também, né? Você não está imune, você também tem responsabilidade, né? Isso é de fundamental importância, não somente para esse contexto da internet, mas para qualquer contexto que você vá. Ou seja, só passe adiante se for bom, né? Se for bom, se for, né? Se for verdade, né? E aí, doutor, qual é o futuro das redes sociais e a internet no Brasil e no mundo? Então, o futuro é incerto. Eu acho que tem alguns governos que têm tentado, né, domesticar a internet, e é bom que a internet seja livre. É bom que a gente possa expor, mesmo que a gente erre. Eu acho que errar também faz parte da evolução do ser humano, né, da evolução das sociedades como um todo. Então, toda a sociedade, se nós formos olhar no passado, né, mesmo instituições poderosíssimas, né, como a Igreja Católica ou outras instituições, né, em determinado momento tiveram que pedir desculpas por visões equivocadas de mundo, né, que tiveram. Isso faz parte também do processo evolutivo e do avanço das mídias, né? Agora, eu acho muito como ferramenta, elas vieram para ficar, né? Elas vieram para ficar. Pode ser que hoje seja uma determinada rede, amanhã seja outra rede, mas são fenômenos sociais fundamentais e são ferramentas que a humanidade... São ferramentas colaborativas muito importantes, né? Agora, doutor, infelizmente estamos chegando ao final do programa, mas eu tenho uma pergunta que eu preciso fazer, sim, bate-bola, preciso que o senhor responda olhando nas telas da câmara da TV Beltrão. O Brizola teve
grandes confrontos com a Globo, e ele dizia, eu lembro que eu ouvi várias vezes ele dizer que ia surgir ainda um veículo de comunicação que seria incontrolável pelo governo e pela mídia manipulada, né? E que esse era um veículo de massa. Seria, então, as redes sociais, a internet? Acho que a internet tem um grande papel nesse sentido. A internet, ela colocou, hoje qualquer jovem que queira fazer uma música, imediatamente está no mundo, né? Que queira publicar um livro, que queira... Então, a internet, de fato, ela tem esse papel. Você pode postar um vídeo no YouTube, em qualquer outra mídia social, que ela vai ter uma repercussão que você, de fato, ela tem um papel muito importante, né? E precisamos respeitar, precisamos garantir a liberdade da internet, né? A internet não pode ser dominada por governos, sejam ditatoriais, sejam governos democraticamente, e obviamente as pessoas individualmente têm que responder também pelo que fazem. Com certeza. Mas quero agradecer aqui a sua presença aqui no programa, doutor. Eu deixo aí 30 segundos para que o senhor faça as suas considerações finais. Olha, eu agradeço imensamente, né, essa oportunidade de estar mais uma vez aqui no programa, né, com você e com o Adir, né, falando um pouquinho dessas importante tema, né, um tema, acho que vocês prestam um grande serviço para a comunidade como um todo, e de discutir essa coisa. Isso que o Adir falou, acho que é importantíssimo, né, a jovem que está hoje nos ouvindo, cuidado com o que postam, né, e aquilo que a gente falou anteriormente, chequem, né, verifique se aquilo é verdade, e passem só para frente aquilo apenas que seja verdadeiro. Por isso, Adir, que hoje nós debatemos aqui com o doutor Adilson sobre a importância da internet até no campo sociológico. Nós vamos ter que debater aqui no futuro, aqui, já estamos preparando isso, para discutir a questão das redes sociais na questão psicológica, quer dizer, qual é o perfil do internauta hoje. E um outro fator que a gente tem que discutir também é o crime digital. O crime que tem de compartilhar, ou criticar, ou falar sem fundamento, sem provas, essas coisas. Então, eu acho que essa é a função do programa, e a gente vai fazer isso com muita tranquilidade, porque precisamos levar essa informação para os nossos telespectadores, porque esse é o objetivo do programa. Até a próxima semana, se Deus assim nos permitir.